Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Hoje, dia 11 de janeiro de 2025. Só passando, irmãos, para avisar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então, irmãos, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que quando os vídeos saírem, você possa estar sendo notificado. Todos os dias, irmãos, eu estou aqui entregando uma mensagem do Senhor, estou orando pela sua vida. E falando em mensagem, irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus me deu para estar compartilhando com vocês nessa manhã. Irmãos, eu estava refletindo comigo algumas coisas que Deus ele fez na minha vida. E sabe, irmãos, a gente acha que Deus ele tem somente uma maneira de operar o milagre na nossa vida. A gente acha, irmãos, que Deus ele tem somente uma forma de fazer algo para nós. Mas não, irmãos, Deus ele é um Deus diversificado. Deus, irmãos, ele não segue um padrão, ele não segue uma regra. Irmãos, eu tô me recordando aqui de algumas bênçãos que Deus ele me deu depois, irmãos, de muito tempo, depois de muito orar, depois de muito buscar, depois de muito clamar e nada acontecer. Eu lembro, irmãos, que eu orava por algo, eu orava pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus uma providência. Só que, irmãos, nada acontecia. Mas, irmãos, depois de algum tempo não, às vezes, irmãos, depois de muito tempo, Deus ele respondia a minha oração. Às vezes, eu já tinha até esquecido, irmãos, daquilo que eu tinha pedido para Deus. Às vezes eu não estava nem orando mais, porque conforme a gente vai orando, irmãos, se a gente não vê a resposta, se a gente não vê o resultado que a gente quer, a gente fica desanimado, não é verdade? Isso acontece comigo, isso acontece com todas as pessoas. Quando elas vão orar e não tem oração respondida, a pessoa ela fica desanimada. Às vezes ela até para de orar, e não é porque ela quer parar de orar, não. É porque ela não vê a oração dela respondida, e ela vai e desanima. Às vezes ela até esquece de orar. Mas eu lembro, irmãos, que muitas respostas da parte de Deus que eu recebi, foi depois, irmãos, de muito tempo. Eu orei, e depois de algum tempo, depois de alguns anos, Deus ele foi e respondeu a minha oração. Mas, irmãos, é claro que não é todas as orações que você vai fazer que Deus ele vai demorar a responder. Não, porque tem orações, irmãos, que Deus ele responde sim, do dia para a noite, ou na semana seguinte, ou no dia seguinte. É claro, irmãos, que não são todas as orações que Deus ele demora a responder. E às vezes, irmãos, não é porque Deus ele está demorando. Porque eu escuto pessoas falando, pregadores falando, né, que Deus ele não atrasa, Deus ele nos prepara para a bênção. Eu acredito, irmãos, realmente nisso, porque Deus ele é bom. Deus, irmãos, ele quer sempre o nosso melhor. E talvez aquilo que a gente está pedindo hoje, nós precisamos primeiramente ser preparados para poder receber aquilo que a gente quer. E eu quero, irmãos, compartilhar com vocês nessa manhã, falar com vocês nessa manhã um pouco da história de José. Porque, irmãos, José, ele foi um homem na Bíblia que tinha uma promessa de Deus, mas, irmãos, essa promessa foi se cumprir depois de muito tempo. Eu acredito que você conhece a história de José. Deus, irmãos, ele tinha um plano na vida de José. Deus, irmãos, queria fazer de José um homem grande, um homem de status, um homem de prestígios. E Deus, irmãos, desde quando José era um garoto ainda, Deus dava a ele sonhos, mostrando o que Deus ia fazer na vida de José. Desde a sua juventude, Deus, irmãos, já mostrava José ali na entrelinhas, de que José seria um homem poderoso, de que José seria um homem grande. Mas, irmãos, nós sabemos a história que para José chegar nesse lugar de prestígio, para ele chegar nesse lugar de destaque,
Ele passou, irmãos, por muitas dificuldades. Mas, irmãos, do dia para a noite, e sim, irmãos, do dia para a noite, depois de muito tempo, depois, irmãos, de 17 anos, que José tinha recebido sonhos, depois, irmãos, de muitos anos, que José, ele se tornou governador do Egito. Foi depois, irmãos, de muito tempo que Deus, ele cumpriu aquilo que ele queria fazer na vida de José. Irmãos, isso foi da noite para o dia. Demorou anos, claro, com certeza. Demorou anos, irmãos, para José ser governador. Mas, irmãos, aconteceu da noite para o dia. Por que, irmãos, que eu estou falando que aconteceu da noite para o dia? Porque, irmãos, um dia antes de José se tornar governador, sabe onde é que ele estava? Ele estava preso. Sim, irmãos, José, ele estava preso um dia antes de se tornar governador do Egito. Olha só, irmãos, que interessante. Demorou, irmãos, 17 anos para que José se tornasse governador do Egito. Mas, irmãos, quando ele se tornou governador, foi de uma hora para outra. E por que, irmãos, que eu estou falando isso com vocês nessa manhã? Porque, irmãos, às vezes a gente acha que Deus, ele vai cumprir as promessas na nossa vida gradativamente, não é verdade? Às vezes a gente acha que Deus, ele vai nos prosperar, ele vai cumprir a promessa que ele nos prometeu gradativamente, sabe? Degrau por degrau. É como se você estivesse na empresa, numa empresa, e você chegasse nessa empresa ali como um repositor, aí você depois passa a ser vendedor, aí depois, irmãos, você começa a supervisionar outras pessoas, aí depois você se torna gerente. Às vezes, irmãos, a gente acha que Deus, ele vai fazer dessa forma, gradativamente. Às vezes nós achamos que Deus, ele vai operar um milagre na nossa vida aos pouquinhos. Mas foi como eu disse para vocês, irmãos, no começo dessa mensagem, que Deus, ele tem maneiras diferentes de trabalhar na nossa vida. Irmãos, Deus, ele gosta de fazer coisas diferentes. Nós temos, irmãos, que parar de pensar que Deus, ele segue uma regra. Ele vai trabalhar na nossa vida sempre gradativamente, aos pouquinhos. Aos pouquinhos Deus vai nos levantando. É lógico, irmãos, que Deus, ele pode fazer isso. Deus, ele trabalha também dessa forma. Mas foi como eu disse a vocês, irmãos, que Deus, ele é um Deus diversificado. Deus, irmãos, ele tem várias maneiras de trabalhar na nossa vida. E foi assim, irmãos, que ele trabalhou na vida de José. Demorou, irmãos, 17 anos para Deus, ele cumprir a promessa na vida de José. Mas quando ele cumpriu, irmãos, também foi do dia para a noite. Eu acredito, irmãos, que José não estava esperando. Para falar a verdade, irmãos, ninguém estava esperando aquilo acontecer. Eu fico imaginando, irmãos, o quanto José ficou surpreso quando ele recebeu a notícia de que ele seria governador do Egito. No dia anterior, irmãos, ele estava preso. Um dia antes dele se tornar governador, ele estava preso. E no outro dia, ele era o governador do Egito. Olha só, irmãos, Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Às vezes você está orando por algo, ou você já orou por algo e já até desistiu. Hoje em dia você nem ora mais por aquilo que você pediu a Deus no passado, porque você não recebeu, porque você desanimou. Mas, irmãos, não perca a sua fé, porque Deus, ele pode fazer uma reviravolta na nossa vida. Ele pode mudar a nossa história do dia para a noite, assim como ele fez na vida de José. Eu quero ler, irmãos, com vocês a passagem. Eu quero ler, irmãos, com vocês a passagem na Bíblia, o momento em que Faraó, ele intitula José como governador do Egito. A palavra que se encontra lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 41, que vai dizer o seguinte: disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Olha só, irmãos, do dia para a noite. Do dia para a noite, irmãos. José estava preso e no outro dia virou governador do Egito. Irmãos, acredita que Deus,
Ele possa fazer isso na sua vida. O nosso Deus, irmãos, é um Deus diversificado. Ele tem várias maneiras de operar. Ele tem várias maneiras de trabalhar. Às vezes nós achamos que o nosso milagre não vai chegar porque a gente fica imaginando, a gente fica idealizando que Deus, ele só trabalha de uma maneira, ele só trabalha de uma forma. Às vezes, irmãos, você acha que o seu milagre não vai chegar porque você pensa, não aconteceu do jeito que eu achei, que eu imaginava que ia acontecer. Mas aí, irmãos, creia, porque o nosso Deus é um Deus que tem várias maneiras, várias formas de trabalhar, de operar o milagre na nossa vida. Eu queria, neste momento, irmãos, orar com você. Você que está há muito tempo esperando por algo da parte de Deus e até hoje não viu resultado, eu quero orar, irmãos, por você. Ore comigo, irmãos, nesse momento. Ore com fé. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Deus, por essa mensagem. Deus, eu oro aqui pela vida dessa pessoa, desse irmão, que tem orado, ó Deus, ou até mesmo não tem orado, porque ele já orou tanto, ó Deus, por algo, e não obteve resposta, que hoje em dia, ó Deus, ele nem ora mais. Esse ouvinte, ó Deus, esse irmão, desistiu, perdeu as esperanças, não acredita, ó Deus, que esse milagre possa acontecer. Esse ouvinte, ó Deus, que talvez já perdeu as esperanças. Mas, ó Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus diversificado. Muitas das vezes, ó Deus, o Senhor opera de uma maneira totalmente diferente daquela que nós idealizamos, daquela que nós pensamos. Deus, assim como o Senhor fez com José, quando ele menos esperava, na situação, ó Deus, mais difícil que ele se encontrava, o Senhor foi e transformou a vida dele. E Deus, da mesma forma, eu peço aqui por esse ouvinte, transforma, ó Deus, a situação desse irmão, dessa irmã, essa pessoa, ó Deus, que tem orado tanto por algo, que já orou tanto por algo, mas ainda, Deus, não obteve a resposta, não obteve o resultado. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não esqueceu da oração deste ouvinte. Por mais, ó Deus, que não foi, que não aconteceu do jeito que essa pessoa queria que acontecesse, por mais que não aconteceu, ó Deus, no tempo que esse ouvinte queria, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor não falha. Talvez, ó Pai, o Senhor estava preparando este ouvinte, assim, ó Deus, como o Senhor estava preparando José, porque nós sabemos, ó Deus, que antes de José se tornar governador do Egito, ele era, ó Pai, governador também na casa de Potifar. Ele comandava a casa de Potifar. E depois, quando ele foi para a prisão, nós sabemos, ó Pai, também que ele se tornou chefe ali dos presos. Ou seja, o Senhor estava o treinando. Talvez, ó Pai, este ouvinte está passando pelo treinamento do Senhor. Sim, ó Deus, talvez o Senhor está preparando esse irmão para a bênção que ele vai receber. Aleluia. Deus, nós te agradecemos pela mensagem dessa manhã. Obrigado, Deus, por nos fazer entender que o Senhor pode mudar toda a nossa vida, toda a nossa trajetória, do dia para a noite. Assim, ó Deus, como o Senhor fez com José. Deus, ajude esse irmão a entender que não é porque não aconteceu da forma que ele achou que ia acontecer, que não vai acontecer. Não, Deus, nós sabemos que o Senhor tem várias e várias maneiras de operar um milagre. E assim, ó Deus, como o Senhor operou na vida de José, talvez seja dessa forma que o Senhor quer operar na vida deste ouvinte. Deus, nós te agradecemos por essa mensagem, nós te agradecemos por essa palavra, que o Senhor, ó Deus, venha operar um milagre na nossa vida, da forma que o Senhor achar melhor. Deus, nós te agradecemos, nós te glorificamos e desde já te agradecemos, crendo, ó Deus, no milagre e na vitória. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.